A paz do Senhor. Amém. Eu sou a vossa irmã Maia e trago comigo mais um declamo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis e o capítulo 39 e nos diz assim: E José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José. Ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou, e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tens nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo essas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxestes veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José. Ele mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, pois o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Amém? Eu queria só dizer duas coisas. A primeira é que a mentira, ela pode levar uma pessoa em desgraça. Uma mentira bem contada, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Então, por favor, a Bíblia diz que a mentira pertence a uma pessoa.
essa pessoa é Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Por isso ele é chamado na Bíblia o pai da mentira. Mas a segunda coisa que eu quero dizer a você, lembrar você, que quando Deus está na vida de uma pessoa de verdade, quando Deus tem lugar na vida do coração do homem, Deus o protege em todo o seu procedimento. Ok? Até na prisão, José era uma bênção. E tem um versículo que diz assim, eu não me lembro agora onde se encontra, mas diz assim: aonde você puser as plantas dos teus pés, seja você uma bênção. O que a mulher de Potifar queria transformar em maldição, Deus, quando está na vida da pessoa verdadeiramente, se tornou uma bênção em qualquer lugar que ela põe as plantas dos seus pés. Eu agradeço a Deus porque Deus estava na vida de José. Deus conhecia o coração íntegro e limpo de José. A prisão não foi o lugar da sua derrota, mas foi o trampolim para que ele tivesse vitórias sobre vitórias. Se Deus é contigo no barco, o barco não afunda. Deus faz de tudo para transformar maldições em bênçãos. Então, confie a sua vida a Jesus. Espera nele e tudo mais ele fará. Amém? Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus. Amém.